Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quinto pré-prova para o exame da CPA 10. Eu sei, falta poucos dias para você realizar a prova, você já está sonhando toda a noite com o dia da prova, você já está imaginando no seu currículo certificação profissional Ambima Série 10, no seu cartão de visitas, na assinatura do seu e-mail, o selinho da CPA 10. Eu sei que a ansiedade vai tomando conta e para combater a ansiedade, nada melhor do que responder algumas questõezinhas, revisar aqueles pontos mais importantes e que com certeza cairão na sua prova. E é para isso que nós estamos aqui. Aqui, como sempre, como já virou tradição, nós vamos responder 10 questões. 10 questões com assuntos que vão cair na sua prova. 10 questõezinhas que vão ajudar a gente a relembrar os pontos mais relevantes, que vão ajudar a gente a resumir aquilo que com certeza, novamente destaco, aparecerá na sua prova. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira questãozinha. A nossa primeira questãozinha, como sempre, é uma questãozinha sobre Sistema Financeiro Nacional, sobre os participantes do Sistema Financeiro Nacional. Aqui nós começamos com uma questão sobre a SUSEP. Olha só. Entre as atribuições da SUSEP, a nossa famosa Superintendência de Seguros Privados, uma das entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional, nós podemos citar. Quais são as atribuições da SUSEP? Como o enunciado já deixa claro para nós, a SUSEP é uma entidade supervisora. Lembra, nós temos várias entidades supervisoras. Na CPA 10 a gente estuda Banco Central do Brasil, CVM e SUSEP. Ainda tem a Previc. A Previc a gente não estuda na CPA 10. Cada entidade supervisora, como o próprio nome já diz, tem a função de supervisionar, de fiscalizar um determinado segmento do mercado. O segmento de mercado fiscalizado pelo Banco Central, o mercado de crédito bancário, o Banco Central também vai fiscalizar as instituições financeiras de maneira geral. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, vai fiscalizar o mercado de valores imobiliários, sociedade anônima aberta, emitindo ações, debêntures, notas promissórias, o funcionamento da Bolsa, os fundos de investimento, tudo isso é campinho da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. E a SUSEP, Eduardo? O campinho da SUSEP está no nome dela, Superintendência de Seguros Privados. Tudo o que tem a ver com seguros privados, seguradora, resseguradora. Aqui entra também as sociedades de capitalização e entra também o segmento da Previdência Complementar. Mas o segmento da Previdência Complementar aberta, a SUSEP vai fiscalizar a entidade aberta de Previdência Complementar. Os planos VGBL, PGBL, que são cobrados na prova também, mas lá nas últimas questõezinhas. Esse é o campo de atuação da SUSEP. A SUSEP vai fiscalizar o funcionamento de todas essas entidades que a gente citou anteriormente, vai supervisionar para ver se as normas estão sendo cumpridas. Perfeito. Esse é o campo de atuação da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados. Prova, atenção! A SUSEP só vai fiscalizar a entidade aberta de Previdência Complementar. E as fechadas, Eduardo? As entidades fechadas de Previdência Complementar, que a gente chama de fundos de pensão, é fiscalizada pela Previc, que lembra, a gente nem vê aqui nos estudos da CPA 10, perfeito? E lembra, toda entidade supervisora tem a função de supervisionar, fiscalizar um determinado segmento do mercado. Com qual objetivo? Por que ela fiscaliza? Por que ela supervisiona? Ela fiscaliza e supervisiona para proteger o comprador, para proteger o cliente. Como assim? Pensa comigo. Banco Central vai fiscalizar lá o mercado de crédito bancário. Ele fiscaliza para ver se o mercado está funcionando adequadamente para proteger a parte mais fraca na relação, que é o cliente do banco, por exemplo.
A CVM vai fiscalizar o mercado de valores imobiliários para que o mercado funcione adequadamente para proteger, ao fim e ao cabo, a parte mais fraca, que é o investidor. Que é o investidor que aloca os seus recursos comprando os valores imobiliários, que aloca os seus recursos comprando cotas. E a nossa querida SUSEP, ela também vai fiscalizar o mercado de seguros privados para fazer com que esse mercado funcione adequadamente, de maneira eficiente, que as regras sejam cumpridas. E a SUSEP, ao fim e ao cabo, vai querer proteger quem? Vai querer proteger o segurado, o sujeito que vai lá e faz um seguro, o cliente da entidade aberta de previdência complementar. Então, esta também é uma função das entidades supervisoras. Elas fiscalizam, supervisionam, verificam se as normas estão sendo cumpridas para, ao fim e ao cabo, proteger o tomador, o comprador dos serviços do segmento ao qual ela é responsável fiscalizar. Bacana, Eduardo. Não vou errar questões dessa na prova. Importantíssimo, na tua prova, pelo menos uma questãozinha sobre a entidade supervisora vai cair. Ou vai cair CVM, ou vai cair Banco Central, ou vai cair SUSEP. Uma questão sobre a entidade supervisora é sagrada, é de lei. Vamos julgar as alternativas agora? Olha lá. Entre as atribuições da SUSEP, uma das entidades supervisoras do sistema financeiro, nós podemos citar: a SUSEP é responsável por fiscalizar as operações das sociedades de capitalização, seguro, bacana, resseguro, ótimo, Eduardo, e a previdência complementar, fechada, não, tá errado, a SUSEP vai fiscalizar a previdência complementar, mas a aberta, não a fechada. Então, A não é. A B, fixar e implementar as diretrizes e normas no mercado de valores imobiliários. Mercado de valores imobiliários não é o campinho da SUSEP. Mercado de valores imobiliários é o campinho de quem? Da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. E a C, zelar pela defesa dos compradores de seguro, ou seja, dos segurados. A alternativa C é a nossa alternativa correta. E a D, quem é o responsável? Quem é que tem como atribuição disciplinar o crédito em todas as suas modalidades? Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades é uma atribuição de um órgão normatizador. É uma atribuição do nosso órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que é o Conselho Monetário Nacional. Esse aqui, vale até a pena a gente destacar. Quem disciplina todos os tipos de crédito é o Conselho Monetário Nacional. Atenção para isso, que eles gostam bastante de cobrar em prova. Aqui, a nossa resposta correta era, de fato, a C. C de certificação. Agora vamos para a segunda questãozinha. Olha só. O nosso famoso Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o SELIC, é um sistema eletrônico que processa o registro e a liquidação das operações realizadas com... Lembra o seguinte, hoje o mercado financeiro, ele atua basicamente com títulos escriturais. Como assim títulos escriturais, Eduardo? Hoje os títulos não existem na sua grande maioria fisicamente. Quando eu compro uma ação, eu não levo um título para casa, um pedaço de papel para casa. Os avós de vocês, quando compravam ações, levavam as ações para casa. Os avós de vocês, quando compravam título público, levavam um título público para casa. Hoje não. Hoje nós, quando compramos títulos públicos, ações, é tudo escritural. Tá, Eduardo, mas mesmo sendo escritural, ele tem que ficar custodiado, guardadinho em algum lugar. É para isso que existem as clearing, é para isso que existem as câmaras de compensação, as câmaras de custódia. O SELIC, esse sistema eletrônico de liquidação e custódia, serve para isso. Serve para fazer a custódia, ou seja, a guarda dos ativos. A guarda dos ativos. Essa é uma guarda eletrônica, porque os ativos são escriturais, eles ficam lá lançados escrituralmente. E lá no SELIC, além da custódia, ocorre também a liquidação. O que é a liquidação de uma operação? A liquidação de uma operação de compra e venda envolvendo títulos é entregar para o vendedor. Para quem está vendendo, eu vou entregar o dinheiro.
e para quem está comprando eu vou entregar o produto, eu vou entregar o título. Então, por isso que ele é um sistema eletrônico de liquidação e custódia. Eduardo, mas qual título efetivamente é custodiado no Selic e tem a sua liquidação ocorrendo no Selic? Lembrou de Selic, lembrou de quê? Lembrou de governo, lembrou de isso, de título público federal. Então, o Selic é um sistema eletrônico que processa o registro e a liquidação financeira das operações realizadas com títulos públicos. A alternativa D é a nossa alternativa correta. Lembra? Aquelas operações envolvendo compra e venda de títulos públicos federais que ocorrem no Selic é liquidada em D0. Como assim D0, Eduardo? É liquidada em tempo real. Ou seja, se eu realizo uma operação envolvendo compra e venda de título público e essa operação é registrada e liquidada lá no Selic, essa operação vai ser liquidada no mesmo dia, vai ser liquidada em tempo real. E as ações, os títulos privados, os instrumentos de derivativos? Também há um sisteminha, uma câmara de custódia e liquidação que trata especificamente das operações envolvendo ações, envolvendo títulos privados, envolvendo derivativos. As ações, por exemplo, elas têm as suas operações liquidadas lá na Câmara da B3. Ah, agora eu entendi, Eduardo. Quando os nossos avós negociavam títulos, ações ou mesmo títulos públicos, era papel contra papel. O comprador entregava um papel, que era o dinheiro. O vendedor entregava outro papel, que era o título. Bacana, a operação estava liquidada. Agora é tudo escritural. Se é tudo escritural, eu preciso de sisteminhas que façam a custódia, ou seja, a guarda eletrônica do título, e eu preciso também de um sisteminha que realize a liquidação, que transfira para o comprador o que ele está comprando e para o vendedor o dinheiro pelo qual ele recebe por ter vendido o ativo. Cada sisteminha, cada câmara, cada clearing é responsável por um determinado ativo. Ah, bacana, Eduardo! Atenção, muito atenção para a prova. Cada um é responsável por um determinado ativo. Ótimo! Agora vamos para a nossa terceira questãozinha. A nossa terceira questãozinha, olha só, trata sobre código ANBIMA. Código ANBIMA também sempre, pelo menos uma questãozinha na prova. De acordo com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para distribuição de produtos de investimentos. Na divulgação da rentabilidade, a instituição participante. Lembra? Respira e olha para mim. O Código ANBIMA serve para autorregular uma determinada atividade. Por que autorregular? Lembra? A ANBIMA é uma entidade certificadora. É uma entidade que concede algumas certificações profissionais. Você está assistindo esse vídeo porque você vai fazer o exame da CPA 10, que é a Certificação Profissional ANBIMA Série 10. Tem a CPA 20, tem CEA, tem CGA. Beleza? Além de ser uma entidade certificadora, a ANBIMA é uma entidade de autorregulamentação. Ou seja, a ANBIMA, representando os seus associados, ela cria regras que devem ser seguidas pelos seus próprios associados. Por isso que a gente diz que é uma autorregulamentação. Ela, em nome dos associados, cria regras que os próprios associados vão ter que cumprir. É claro que esta autorregulamentação não pode ir contra a regulamentação oficial, a regulamentação da CVM, a regulamentação do Banco Central, a regulamentação do Conselho Monetário Nacional. O que é oficial eu tenho que cumprir. Tá, mas por que a autorregulamentação da ANBIMA? Para aperfeiçoar o funcionamento do mercado, para tornar o mercado mais eficiente. Então a autorregulamentação, provinha, tem a função de complementação. Ela nunca vai contra a legislação oficial. Se a legislação oficial diz A e a ANBIMA diz B, vale a regulamentação oficial. A autorregulamentação busca
aprimorar de determinadas atividades. Uma das atividades que é autorregulamentada pela Anbima é essa daqui, ó, é a distribuição de produtos de investimentos. O que é distribuir produtos de investimentos? É oferecer produtos de investimentos por qualquer meio, ó, tete a tete, por telefone, pela internet, meio eletrônico, não importa. Se eu estou oferecendo produtos de investimentos, eu estou distribuindo produtos de investimentos. E é isso basicamente que você faz ou vai fazer lá no banco. Tu vai vender, tu vai oferecer produtos de investimentos. Ah, Eduardo, a distribuição de produtos de investimentos ocorre só quando eu vendo, quando o cliente aceita? Não, qualquer oferta. Se tu oferta um fundo de investimento, opa, tu já está distribuindo produtos de investimentos. Bacana? Ah, entendi, Eduardo. Então esse código de regulação e melhores práticas, que hoje é simplesmente código de distribuição de produtos de investimentos, serve para autorregulamentar o processo de distribuição de produtos de investimento. E na divulgação da rentabilidade, o que a instituição participante deve fazer? Ela pode comparar a rentabilidade de fundos de diferentes classificações? Não, porque não faz sentido. Lembra? Não faz sentido eu comparar um fundo de investimento renda fixa, que tem determinadas características, com um fundo de investimento em ações. O grau de risco das estruturas dos fundos é diferente. Assim como eu não posso comparar um multimercado com um fundo cambial ou um multimercado com um fundo de renda fixa. Eu tenho que comparar fundos com características, com classificações similares. Então, não pode comparar a rentabilidade de fundos de investimentos com diferentes classificações. Pode utilizar o cálculo da rentabilidade passada, o ano padrão de 360 dias corridos? Também não pode. Perfeito. Deve divulgar os valores recebidos pelo administrador e pelo gestor. Para fins de divulgação da rentabilidade, isso não é necessário. E deve informar que a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que é muito importante, Eduardo? Porque como nós vimos nas aulas sobre fundo de investimentos, quando eu calculo o valor da cota, para calcular o valor da cota, eu pego o patrimônio do fundo, usando lá a marcação a mercado, vejo quanto é que os ativos estavam valendo naquele dia, pego o patrimônio e deduzo o quê? Deduzo taxa de administração e deduzo as outras despesas, as despesas gerais do fundo, perfeito? Aí eu vou ter o valor da cota, aí eu comparo o valor da cota de um determinado período com o valor da cota no início de determinado período e tenho a rentabilidade. Perfeito. Só que eu tenho que informar, quando eu estou oferecendo os produtos de investimentos, que, ó, cliente, essa rentabilidade que o fundo teve é a rentabilidade considerando todos os custos do fundo. Taxa de administração, considerando as despesas do fundo. Essa rentabilidade aí é líquida de todos os custos do fundo. Mas não é líquida de imposto de renda. Não é líquida de imposto de renda. Porque senão o cliente vai olhar e vai falar, putz, esse fundo de investimento em ações está rendendo 20%. 20% de rentabilidade. Daí ele pensa, putz, se eu tivesse investido nisso aí, eu teria ganho 20%. 20% bruto. Tem que deixar claro que aquela rentabilidade não é líquida de impostos. É líquida de taxa de administração? Sim, é líquida de taxa de administração. Para calcular o valor da cota e, claro, posteriormente a rentabilidade, eu tiro todos os custos do fundo, inclusive os custos com taxa de administração. Mas eu não tiro os impostos. Lembra? Os impostos não alteram o valor da cota. Imposto não altera o valor da cota. Se imposto não altera o valor da cota, imposto não altera a rentabilidade. Perfeito? Então, a rentabilidade, assim como o valor da cota, não é líquido dos impostos. Agora vamos para a nossa quarta questãozinha. Questãozinha sobre lavagem de dinheiro. Você sabe, lavagem de dinheiro na prova de 2 a 3 questões. Os procedimentos abaixo estabelecem diretrizes para a prevenção e combate, prevenção e combate
ao crime de lavagem de dinheiro, exceto. Ou seja, qual dos procedimentos abaixo listados não é um procedimento que serve para prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro? Antes de julgar as alternativas, larga tudo, respira aí, olha para mim. Crime de lavagem de dinheiro é eu pegar dinheiro sujo, dinheiro advindo de uma infração penal, ocultar a origem, dissimular a origem ilícita desses recursos para que todo mundo ache que aquele dinheiro tem uma origem limpa. A origem vai ser aparentemente limpa. Perfeito. A gente sabe o que é o crime de lavagem de dinheiro, a gente sabe que lavagem de dinheiro acaba estimulando o crime antecedente, aquela infração penal que deu origem ao dinheiro sujo. Perfeito. Por isso que na Lei 9613, na Circular 3978, nós temos uma série de mecanismos que devem ser adotados para coibir, prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Dentre elas, nós podemos citar o quê? Eu tenho que conhecer o cliente. A prática de conhecer o seu cliente é uma das práticas mais efetivas para eu combater, para eu prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Conhecer o meu cliente é, primeiro, identificar o cliente, pegar os documentos lá, bater com o original, ver as referências, onde ele mora, se possível ir lá, visitar, para eu verificar no primeiro momento se aqueles dados cadastrais são de fato verdadeiros. Depois eu pego a renda do cliente, eu pego demais informações do cliente e com base nesse cadastro e nestas informações que eu tenho do cliente, eu vou conseguir bater aquilo que ele me informou com a movimentação dele. Se a movimentação dele tem fundamentação econômica e financeira. Como é que eu vou saber se tem fundamentação econômica e financeira? De acordo com o cadastro do cliente. Ah, o cliente é um juiz, ganha 30 mil por mês, está movimentando 30, 40 mil. Ótimo. Ah, ele é um juiz, ganha 30 mil por mês, está movimentando 1 milhão. Opa, tem problema aí. Ah, ele é um empresário da internet, está movimentando 1 milhão e lá no cadastro dele diz que ele pode movimentar. Tá, é compatível. Então, por isso é importante ter toda uma série de procedimentos, políticas e controles internos para prevenir e combater a utilização das instituições financeiras e demais instituições para a prática de lavagem de dinheiro. Perfeito? Lembrando isso, agora vamos ao que interessa, vamos às alternativas, Eduardo. Os procedimentos abaixo estabelecem diretrizes para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, exceto conferir documentos originais e atentar para indícios de falsificação é uma prática de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. Bacana. Verificar se os recursos depositados são compatíveis com a fonte de renda informada. Também eu tenho que verificar lá se tem fundamentação econômica e financeira, ou seja, se é compatível. C. Dispensar referências bancárias e comerciais. Dispensar? Não, muito pelo contrário. Eu vou pedir referências bancárias, referências comerciais. Então aqui, ó, o exceto é aquilo que não é um procedimento que a gente utiliza para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, é a nossa alternativa C. Eu não posso dispensar as referências bancárias e comerciais, muito pelo contrário. Eu tenho que usar essas referências para verificar se aquelas informações que o cliente passou na abertura da conta, por exemplo, são ou não fidedignas, se encontram ou não respaldo na realidade. E D, sobre desencargo de consciência, eu tenho que buscar confirmação de endereço de clientes novos, preferencialmente por visita ou obtenção de documentos emitidos por concessionária de serviço público. Excelente! Eu tenho que atentar para o cadastro do cliente. É o primeiro passo da política de conhecer o seu cliente. Eu tenho que saber, aqueles documentos que ele apresentou são verdadeiros? Ele mora onde ele mora, de fato? Eu vou pegar outros bancos, outros estabelecimentos que ele tenha relação comercial para ver se aquilo que ele me informou de identificação, de endereço e de poder aquisitivo, renda, bate ou não bate.
Ah, bacana. Tudo isso são práticas que eu utilizo para prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro. Então, exceto aquilo que não é um procedimento utilizado, é dispensar as referências bancárias e comerciais. Então, se é a nossa alternativa correta, vamos à nossa quinta questãozinha. Essa questãozinha é bacana e cai na CPA 10. Olha lá. O conceito de marcação a mercado de um título de renda fixa é definido como seu apressamento na data. Ih, Eduardo, como seu apressamento na data? Primeiro, marcação a mercado e apressamento são sinônimos. A Anbima, nos seus códigos, tem substituído o uso da expressão marcação a mercado por apressamento. O que é marcação a mercado ou apressamento, dado que os dois são sinônimos? Marcação a mercado, apressamento, nada mais é do que eu contabilizar, eu vou fazer a contabilização dos ativos presentes no fundo de investimento, dos ativos do fundo de investimento, pelo seu preço de compra, Eduardo? Não. Pelo seu preço futuro? Não. Tu é mãe de Ná? Tu é avô do mercado? Não, a gente não sabe quanto o ativo vai valer no futuro. Pelo seu preço de mercado, hoje. Pelo seu preço de mercado atual. Pelo seu preço de mercado no dia. Ou seja, a marcação a mercado, ela está interessada em contabilizar os ativos financeiros não por quanto eu paguei, não por quanto eu acho que vai valer no futuro, mas pelo seu preço atual, pelo que ele está valendo hoje, pelo que ele está valendo no dia. E, Eduardo, para eu marcar a mercado um título de renda fixa, como é que eu faço? Lembra? Quando eu compro um título de renda fixa, eu sei quanto eu vou ganhar no futuro. O governo fala, Eduardo, se tu comprar uma letra do Tesouro Nacional, vamos pegar uma letra do Tesouro Nacional, uma LTN. O governo fala, Eduardo, se tu comprar uma LTN, lá no vencimento eu vou te dar R$1.000. Eu vou te dar R$1.000. Bacana. Então eu sei que quando eu compro uma LTN, que é um título público, uma letra do Tesouro Nacional, título público pré-fixado, eu sei que eu vou ganhar lá no vencimento R$1.000. Tá, mas eu quero saber, eu quero marcar mercado e quero saber qual é o valor atual do título. Para saber o valor atual do título, eu vou pegar aquele valor que eu vou ganhar lá no futuro e vou trazer a valor presente. Eu desconto, trago a valor presente. Mas para trazer a valor presente, eu tenho que descontar. Se eu tenho algo lá no futuro e quero trazer para a data de hoje, eu trago a data de hoje, descontando, eu desconto aqueles R$1.000 para saber quanto ele vale hoje, ou seja, para saber qual é o preço atual do título. Qual a taxa de desconto que eu utilizo, Eduardo? A taxa de desconto que eu vou utilizar, o izinho que eu vou utilizar para achar esse preço atual, vai ser a taxa de juros do dia de hoje. Ih, começou a complicar, como assim taxa de juros do dia de hoje? Respira, larga tudo e olha para mim. A taxa de juros muda todo dia no mercado. A taxa de juros muda todo dia no mercado porque os investidores, todo dia, eles recebem novas informações sobre a macroeconomia, sobre a condução fiscal pelo atual governo. E isso tudo vai impactar a percepção de risco do investidor e vai impactar, claro, a taxinha de juros que ele cobra. E por que tu falou política fiscal? Porque aqui eu estou trabalhando com título público, perfeito? Ah, o governo quer aprovar uma PEC para aumentar os gastos. O governo lançou uma medida provisória para aumentar os gastos. Putz, o investidor vai ficar lá, putz grila. O governo vai gastar mais. Se o governo vai gastar mais, isso vai ter um impacto positivo sobre o risco vai aumentar, logo eu vou querer uma taxinha de juros maior ou menor? Vou querer uma taxinha de juros maior, perfeito? E é essa taxinha de juros que vai mudar todo dia no mercado que eu vou utilizar para trazer aquele valor lá do futuro para a data de hoje. No nosso exemplo, para trazer os R$1.000 lá do futuro para a data de hoje. Essa taxinha de desconto no mercado
tem um nome muito chique, mas muito chique mesmo. Olha só, é Yield to Maturity. Já imaginou tu sentado falando para o cliente, não, olha só, cliente, teve uma oscilação aí no preço do título, do teu título público, na tua LTN, porque a Yield to Maturity mudou, porque o governo gastou mais, porque o governo sinalizou que vai adotar uma política fiscal mais expansionista, isso fez o mercado fazer com que a taxa de juros subisse. Bacana. E o aprofundamento disso a gente vê em outras certificações. Mas aqui tu tem que lembrar o seguinte, para eu calcular o valor do título de renda fixa via marcação a mercado, eu não quero o seu apressamento na data de vencimento. Eu quero o seu apressamento na data atual, na data de hoje. E para trazer aquele valor futuro para hoje, eu utilizo a taxa de desconto, beleza? Praticada no mercado no momento da emissão, não no momento da emissão. A emissão pode ter sido há 2 anos e o título vai vencer daqui a 3. Eu quero a taxa de desconto, eu uso o Yield to Maturity de qual dia? Praticada pelo mercado no instante da sua precificação. Então aqui a nossa alternativa correta é a alternativa D. Lembra? Respira, tu já tinha largado tudo e lembra, o preço dos títulos de renda fixa oscila, porque oscila o quê? Porque oscila a taxa de juros. Taxa de juros oscila, o preço do título oscila. O que leva o preço do título a oscilar é a taxinha de juros desse pré-fixado. Perfeito? E por que a taxa de juros oscila? Porque tem várias mudanças macroeconômicas de política fiscal, faz a taxa de juros oscilar e vai oscilar o preço do título. Essa oscilação é inversamente relacionada. Se o preço do título cai, é porque houve um aumento da taxa de juros. A taxa de juros caiu, o preço do título vai subir, a taxa de juros subiu, o preço do título vai cair. Então, é inversamente relacionado. A taxa de juros movimenta e isso faz movimentar o preço do título, mas de maneira inversa. Taxa de juros subiu, preço do título caiu. Taxa de juros caiu, preço do título subiu. Perfeito? Isso vale para os títulos pré-fixados. Eduardo, cai na CPA 10, cai na CPA 10. Muitos relatos de pelo menos 2 questõezinhas envolvendo esse conceito de relação inversamente relacionada entre variação da taxa de juros e preço do título. Fica esperto. E agora vamos para a nossa sexta questãozinha. Essa questãozinha é mais direta. Olha só. Ao medir a probabilidade de perda de um capital investido, o investidor está avaliando o quê? Olha só. Lembra, quando eu faço investimento, eu aplico o dinheiro hoje, ou seja, no presente, aplico o dinheiro no presente, na expectativa de ter mais dinheiro no futuro. Isso é investimento. Se alguém perguntar no banco, o que é investimento, minha filha? O que é investimento, meu filho? Olha só, investimento é aplicar dinheiro hoje na esperança, na expectativa de ter mais dinheiro no futuro. Eu brinco que investimento é um exercício de futurologia. É algo que eu faço hoje, mas só vai dar certo ou errado quando? No futuro. Por isso que eu faço investimento com base em expectativa. Eu faço investimento com base naquilo que eu espero que aconteça no futuro. Mas é líquido e certo que vai acontecer exatamente o que eu estou esperando? Não. Sempre pode acontecer algo diferente do que eu espero. Sempre tem a possibilidade de ocorrer algo diferente do que eu espero. E essa probabilidade de ocorrer algo diferente do que eu espero, a gente chama de risco. É claro, quando a gente vai analisar o risco, a gente presta muito mais atenção naquela probabilidade de eu ter menos grana no futuro do que eu aportei no investimento. Ou seja, a gente dá mais atenção para aquela probabilidade de perda do capital investido. Então, quando eu estou analisando essa probabilidade de eu perder o capital que eu investi ou parte do capital investido, eu estou
atentando para o risco. E o prazo médio? O prazo médio é quanto que, em média, eu vou ter que esperar para os títulos que eu tenho na carteira vencer. Exemplo, se eu tenho um título só, eu comprei uma LTN que vai vencer daqui a 3 anos. O prazo médio da carteira é 3 anos. Eu só tenho um título. Uma LTN é um título zero cupom. Eu vou receber tudo, principal mais juros, quando? Lá no vencimento. Então, é 3 anos. Aí, se eu tenho uma LTN de 3 anos, 50% numa LTN de 3 anos e 50% numa LTN de 1 ano. Ah, daí eu vou fazer o prazo médio. Então, se 50% do meu dinheiro eu vou receber daqui a 1 ano e 50% eu vou receber daqui a 3 anos, o prazo médio da carteira vai ser de quanto? Vai ser de 1,5 mais meio, vai ser de 2 aninhos. Ah, eu vou precisar saber isso na prova? Não, calcular tu não precisa, mas tem que saber que prazo médio é quanto que, em média, eu vou ter que esperar para colocar o meu dinheiro no bolso. E o retorno? Ah, o retorno é isso aqui, ó. O retorno é a expectativa de quanto a mais de dinheiro eu vou ter. Ah, eu vou investir R$800, espero ter 1.000. Perfeito. A minha expectativa é ganhar R$200 ou 25% do capital investido. Perfeito? E o horizonte de investimento? Respira, lembra sempre, horizonte de investimento é o prazo que eu tenho para atingir meu objetivo. Isso é muito importante para fins de prova. Horizonte de investimento é o prazo que o investidor tem para atingir seus objetivos. Exemplo de horizonte de investimento de curto prazo. Vou fazer uma viagem daqui a 2 meses, então meu horizonte de investimento é daqui a 2 meses. Meu horizonte de investimento daqui a 2 meses, putz, eu preciso de previsibilidade. Então eu vou investir minha grana em ativos com baixo risco e alta liquidez, porque eu vou precisar do dinheiro daqui a 2 meses. Ah, eu quero comprar uma casa daqui a 3 anos. Ah, já é de médio prazo o nosso objetivo. Daí, quanto maior for o horizonte de investimento, maior é a minha capacidade de assumir um pouquinho de risco. Ah, meu horizonte de investimento é 30 anos para aposentadoria. Aí, meu horizonte de investimento é de longo prazo, mais aumenta a minha capacidade de assumir risco. Perfeito? Então, o prazo médio da carteira é quanto, em média, eu tenho que esperar para retornar o dinheiro para o meu bolso. O horizonte de investimento é o prazo que eu tenho para atingir os meus objetivos de investimentos. Beleza, beleza? Vamos à nossa 7ª questãozinha. Ih, Eduardo, tabela! Olha só, é só respirar lá na hora da prova, se ajeitar na cadeira e ler com calma. Olha só, o quadro abaixo representa a rentabilidade de 3 fundos. Eu tenho o fundo X, o fundo Y e o fundo Z. E o respectivo desempenho do seu índice de referência, que é o benchmark, ó. E lembra que um benchmark nada mais é do que um índice de referência. Benchmark não é promessa, não é nada, é só um índice de referência. Então, o nosso fundo X, ele rendeu 2,51 e o benchmark foi 1,60. Então, o fundo X foi legal, superou o seu benchmark. O fundo Y, ele rendeu 1,33 negativo e o benchmark foi 0,55. Ele não superou o seu benchmark, teve rentabilidade negativa. E o fundo Z, ele teve uma boa rentabilidade de 12,17, mas o seu benchmark, o IBRX, rendeu 14,54%. Ou seja, o Y e o Z ficaram abaixo do seu benchmark. Provinha. Lembra, benchmark é um índice de referência. Por isso que é importante eu ter esse índice de referência. Porque se eu olhasse os 3 fundos, eu ia falar, não, o Z foi muito melhor. Mas eu tenho que comparar o fundo com um benchmark adequado. Porque senão eu estaria comparando um fundo de ações, muito possivelmente é o fundo Z, com um fundo de renda fixa, que é o fundo X. Perfeito? Então, para isso que existe o nosso benchmark. Neste período, os 3 fundos estavam abertos para captação e resgate, ou seja, gente entrando, gente saindo, gente aplicando e gente resgatando. Neste caso, é correto afirmar que, neste mês, o número de cotistas do fundo Y diminuiu. Pessoal, quando eu tenho a rentabilidade do fundo, nesse caso,
dos fundos X, Y e Z, eu não consigo falar nada a respeito do número de cotistas. A rentabilidade ser positiva ou negativa não quer dizer que houve a entrada ou a saída de cotistas. Lembrando que a rentabilidade reflete o quê? A rentabilidade reflete o que está acontecendo, ou seja, o comportamento do quê? Dos ativos financeiros. Presentes no fundo. Então, quando eu olho rentabilidade, eu não posso falar nada sobre o número de cotistas. Eu consigo falar sobre o que está acontecendo com os ativos financeiros do fundo. B. A captação líquida do fundo Z foi maior do que a do fundo Y. De novo, eu não consigo falar nada sobre entrada e saída de cotistas, sobre captação líquida ou não. Rentabilidade reflete o que está acontecendo com os ativos nos quais o fundo aplica. C. O valor da cota do fundo Z aumentou percentualmente mais do que a do fundo X. É verdade? Sim, é verdade. Porque o valor da cota do fundo Z aumentou 12%. Se o valor da cota era 100, foi para 112,17, por exemplo. E do fundo X, se o valor da cota era 100, foi para 102,51. Então, percentualmente, o valor da cota do fundo Z, sim, aumentou mais do que o valor da cota do fundo X. Ou seja, C é a nossa resposta correta. Por que tu consegue fazer essa afirmação, Eduardo? Porque eu tenho a rentabilidade do fundo. Se a rentabilidade do fundo Z foi maior do que a rentabilidade do fundo X, é claro que o valor da cota do fundo Z aumentou mais do que percentualmente do que o valor da cota do fundo X. Perfeito? E D, o patrimônio líquido dos fundos Z e do fundo X aumentou. Eu não consigo afirmar isso. Por que eu não consigo afirmar isso? Eduardo, os dois não tiveram rentabilidade positiva? Sim, os dois tiveram rentabilidade positiva. Mas imagina que mesmo com rentabilidade positiva, muita gente saiu do fundo. Por quê? O fundo é aberto, eu posso sair. Se muita gente resgatou do fundo, o patrimônio líquido do fundo caiu. Mas a rentabilidade foi positiva. O que eu consigo afirmar com certeza é que o valor da cota do fundo Z aumentou percentualmente mais do que o valor da cota do fundo X. Logo, C é a nossa alternativa correta. Caiu tabelinha na prova? Primeiro, respira, concentra, é só concentração. É só ler os resultados aqui. Aqui eles não pedem muito conhecimento de teoria. Aqui tu só tem que entender que a rentabilidade não vai ser impactada por entrada ou saída de pessoas, vai ser impactada só pelo comportamento dos ativos financeiros, e essa rentabilidade vai impactar lá o valor da cota, perfeito? E que entrada e saída de cotistas não impacta a rentabilidade, mas impacta o quê? Impacta o patrimônio líquido. Por isso que eu não posso afirmar que necessariamente houve um aumento do patrimônio líquido do fundo X e do fundo Z, mesmo que tenham tido rentabilidade positiva. Porque tinha gente entrando e gente saindo. Beleza, beleza. Agora vamos para a nossa oitava questãozinha, uma questãozinha sobre fundo de investimentos, porque é o assunto que mais cai na prova. Olha lá, um fundo de investimento que possui maior liquidez no resgate. Tem a sua conversão de cotas em. O que é maior liquidez no resgate? Lembra, liquidez é dinheiro na mão. Alguns fundos abertos, eles têm prazos diferentes para resgate. Como assim? Quando eu solicito resgate, eu tenho duas datas. Eu tenho a data de cotização, e eu tenho a data do pagamento do resgate efetivamente. Perfeito? Então, eu posso ter um fundo aberto que eu ligo e falo, quero resgatar minhas cotas. Perfeito.
Eu espero 5 dias para cotizar, cotizou. Ó, a cotização se daria em D mais 5. Putz, Eduardo, eu teria que esperar 5 dias úteis. Sim, tu teria que esperar 5 dias úteis só para fins de cotizar o teu resgate, para te saber o valor da cota. Logo, se a data de cotização é D mais 5, tu não receberia o valor da cota de hoje. Tu vai receber o valor da cota lá vigorando em D mais 5. Ah, e o resgate vai ser em D mais 8. Putz, grila! Então, olha só, eu vou ter que esperar efetivamente 8 dias úteis para a grana cair na conta. Ah, Eduardo, não é só 5 dias úteis, 5 dias úteis é esse espaço de tempo aqui, ó. E isso é questão de prova também. 5 dias úteis é o prazo de pagamento depois do quê? Depois da data de cotização. Ah, eu entendi. Então eu posso ter um fundo aberto que a cotização seja em D60. Eu tenho que esperar 60 dias para cotizar e depois desses 60 dias eu posso esperar até mais 5 dias para receber a grana de fato. É exatamente isso. Perfeito? É claro, se eu preciso de liquidez, eu vou escolher um fundo que tenha prazo de cotização e prazo de pagamento efetivo do resgate bastante curto. Quanto menor forem esses prazos, melhor vai ser para mim em termos de liquidez. Logo, o fundo que possui maior liquidez tem a sua conversão de cotas em D mais 1. Então, D mais 1 converte e o crédito da cota no mesmo dia? Putz, então se eu peço hoje, vai cotizar amanhã, eu vou receber o valor da cota de amanhã e o pagamento vai ser amanhã. Tá, eu esperaria um dia aqui, tá? Seria D mais 1. D mais 1 e crédito em D mais 2. Putz, ó, esse segundo aqui é pior do que o primeiro, porque a cotização seria amanhã e eu receberia depois da manhã, considerando que os 2 dias sejam dias úteis. Então, o A está ganhando, por enquanto. Cotização em D0, ou seja, eu solicito o resgate hoje, a cotização ocorre hoje, mas o pagamento só amanhã. Opa, para mim, o melhor é esse cara aqui. Por enquanto é C. E o D? A conversão da cota, ou seja, a cotização é D0, liguei, hoje, já cotiza com a data de hoje, e o crédito do resgate no mesmo dia da conversão. Opa, no mesmo dia da conversão. Esse aqui é o nosso cara. O D é o nosso cara. Por quê? Olha só, ele tem a sua conversão de cota, não de conta, em D0, ou seja, liguei hoje, beleza, eu vou receber o valor da cota de hoje. E o crédito de resgate no mesmo dia da conversão, ou seja, da cotização da cota. Ou seja, eu ligo hoje, cotiza hoje e o pagamento do resgate é hoje. Logo, o mais líquido é aquele que cotiza em D0 e paga em D0. Perfeito? Prova, aqui seria atenção também. Lembra? Quanto mais cedo eu tiver o dinheiro no bolso, eu tiver o dinheiro na mão, na conta disponível para mim, maior vai ser a liquidez. Então, eu vou escolher fundos que cotizem, cujo prazo de cotização seja menor e, claro, consequentemente, que o prazo para o pagamento do resgate seja menor. E agora vamos para a nossa penúltima questãozinha. Nos fundos classificados como curto prazo, o Come Cotas incidirá uma alíquota de quanto? Lembra? Para fins de tributação, os fundos são classificados em curto prazo e são classificados em longo prazo. Um fundo de curto prazo é aquele que tem prazo médio da carteira, isso para fins tributários, de até 365 dias. Perfeito. E fundo de longo prazo é aquele que tem prazo médio da carteira superior a 365 dias. Perfeito também. Lembra, a classificação de um fundo em curto ou longo prazo depende do prazo médio da carteira dele. Mas qual é a implicação, Eduardo? A implicação é a seguinte: se eu investir num fundo de curto prazo, a alíquota que eu vou pagar, se eu ficar de 1 a 180 dias, vai ser de 22,5. E se eu ficar mais do que 180 dias, não importa o quanto, eu pago 20
de imposto de renda. Já no longo prazo, vale aquela tabelinha da renda fixa. Se eu entrar no fundo, ficar de 1 a 180 dias, eu pago 22,5. Se eu ficar de 181 a 360 dias, eu pago 20%. Se eu ficar de 361 a 720 dias, eu vou pagar 17,5%. E, finalmente, se eu ficar mais do que 720 dias, eu vou pagar quanto isso? Eu vou pagar 15%, eu vou pagar 15%. Perfeito. Essa é a implicação da classificação dos fundos em curto prazo e longo prazo. Ótimo. Só que o governo tem uma certa ansiedade. O governo tem uma certa impaciência. O governo, ele não sabe quando eu vou resgatar os recursos. Eu posso entrar no fundo, ficar um dia, se ele for aberto, 10 dias, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Como o governo não sabe quando eu vou resgatar efetivamente, o governo instituiu a cobrança periódica e antecipada do imposto de renda, que ocorre de 6 em 6 meses, lá no mês 5, que é o mês de maio, e no mês 11, que é o mês de novembro. Só que aí o governo tem um probleminha. Como o governo está antecipando a cobrança do imposto de renda, o governo não sabe exatamente qual a alíquota efetiva que eu tenho que pagar, porque eu ainda permaneço no fundo. Então, por uma questão de prudência, lembra na prova, o governo sempre vai cobrar a menor, o governo, por uma questão de prudência, sempre vai cobrar a menor alíquota. Prova. Lembra, o longo prazo vai ter as 4 faixas de alíquota, 22,5, 20, 17,5 e 15. Por prudência, o governo sempre cobra menor. Se a longo prazo, a menor vai ser 15%. No curto prazo, só tenho 2 faixas de alíquota. Ou é 22,5 ou é 20. Por prudência, o governo cobra menor, que é 20%. Então, a alíquota do Come Cotas cobrada no longo prazo, 20. A alíquota do Come Cotas cobrado no longo prazo, 15. Curto, 20. Longo, 15. Curto só tem as 2, a menor 20. Longo tem as 4, a menor 15%. Logo, nos fundos classificados como curto prazo, o Come Cotas incidirá uma alíquota de 10? Não. 15? Não. 15 é longo prazo. 22,5? Não. Incidirá a uma alíquota de 20%. A alternativa C é a nossa alternativa correta. Bacana, bacana. Tributação de fundos de investimentos, pelo menos uma questãozinha na tua prova de CPA 10 vai cair. E agora a nossa última questão, a nossa 10ª questão. O investidor que deseja se proteger da alta do dólar. Ele está com medinho lá, que o dólar aumente, ou seja, que a taxa de câmbio real-dólar aumente. Dentre as opções abaixo, ele deverá optar por aplicar em quê? Pensa comigo. Sempre que eu quero me proteger de algo, eu vou investir em um título, em um fundo de investimento que me pague a variação daquilo que eu tenho medo, que eleve, mais alguma coisa. Exemplo, eu tenho medo da inflação. Eu tenho medo que a inflação oficial no Brasil aumente muito. Eu tenho medo que o IPCA aumente. Então, eu vou comprar um título que me pague a variação do IPCA, mais uma taxinha de juros. Eu tenho um título público que me paga isso, que é a NTN-B, por exemplo. A NTN-B. Eu tenho medo que o DI aumente. Compro um CDB indexado ao DI. Eu tenho medo que o dólar aumente. Compra um fundo cambial atrelado à variação da moeda estrangeira. Atrelado à variação do dólar. Fundo cambial, dólar. Perfeito? Então, o investidor que deseja se proteger de uma alta do dólar norte-americano, dentre as opções abaixo, deverá optar a aplicar em LCI. LCI pode ser pré ou pode ser pós, mas não vai ser indexada à moeda estrangeira. Então, LCI não. O CDB também não pode ser indexado à variação da moeda estrangeira. O fundo DI vai ser indexado ao CDI. E se eu quero me proteger, se eu sou um investidor que tem medinho desta elevação do dólar, eu vou investir lá no fundo cambial. A alternativa B é a nossa alternativa correta. Pronto! Aqui nós vimos 10 questõezinhas. Nós abordamos
e aprofundamos em 10 conteúdos, em 10 conceitos que certamente vão cair na sua prova. Veja, o que você precisa não é decorar questões. O que você precisa é entender os conceitos para fins de prova. E aqui nós abordamos 10 conceitos que certamente serão abordados na tua prova. São 50 questões. Aqui nós te demos 10. Nós te demos os conhecimentos necessários para você acertar todas as questões que abordem esses 10 conceitos que vão cair na sua prova. Certo? Respira, controla a ansiedade, que a certificação virá. E qualquer dúvida, como sempre, olha lá, é só chamar no Instagram, @professor Eduardo Pereira.